Ato 3-1. Chegando à capital real 2 dias depois de ficar em Barce, nossa carruagem partiu e seguiu em direção à capital real do reino Amelia conforme nosso cronograma original. Essa é a capital real do reino Amelia, Alangard. Ana apontou para a cidade cercada por uma muralha alta e grande. A capital real ficava dentro daquela muralha gigante. Na verdade, a visão da muralha me deixou pasmo. Bem, foi o tipo de admiração em que minha boca se abriu um pouco mais, em vez de admiração genuína. O Ananodezu. Tanto Faf quanto Miu escaparam da carruagem e olharam para a muralha gigante com admiração. Talvez porque suas idades mentais sejam próximas uma da outra, as duas acabaram ficando juntas como duas irmãs, sendo Ana a irmã mais velha. Ana já assumiu a tarefa de cuidar desses dois, junto com seu dever de escolta até Rose. O tom de Ana suavizou muito mais do que antes. Agora, ela até ri do fundo do coração. Sim, esta pode ser a verdadeira ela. Até as crianças podem ver isso. Até mesmo Faf, que antes desconfiava de Ana, aos poucos reconheceu Ana como uma existência sem má vontade para com as crianças. Agora, Ana se tornou a terceira mais próxima de Faf, depois de Rose e eu. Kai, o que você vai fazer depois de chegar à capital real? Vou ver minha mãe primeiro. Embora esta reunião esteja acontecendo depois de mais de 100.000 anos da minha perspectiva, lembro-me do rosto da minha mãe. Estranhamente, não sinto que haja algo de errado com isso. Sim, minha personalidade original mudou completamente, deixando para trás nada mais do que memórias. Eu não acho que posso enganar minha mãe. Eu vejo. Sinta-se à vontade para passar seu tempo privado com a sua mãe durante nossa estadia na capital real. Não. Só vou fazer uma visita curta. Quero dizer, meus hábitos, fala e personalidade atuais mudaram a tal ponto que vou parecer uma pessoa completamente diferente para qualquer um que conheça meu antigo eu. Até minha mãe poderia se recusar a morar comigo, mesmo que minha estadia fosse apenas por um tempo. Você não é honesto com seus sentimentos, como sempre, hein? Não. Sou sempre fiel à minha vontade, você sabe. Foi assim que vivi por 100.000 anos, e tenho certeza que será a mesma coisa mesmo depois disso. Kai, eu acredito em você. Rose encolheu os ombros como se estivesse desistindo de alguma forma. Então, sua linha de visão mudou para a capital real. A expressão em seu rosto quando viu seu local de nascimento era de alguém que havia entrado em território inimigo, não era o olhar de alguém prestes a retornar para seu lar seguro. Talvez a capital real não seja diferente da capital da raça demoníaca aos olhos dela. Bem, tudo ficará bem, desde que não nos envolvamos em assuntos problemáticos. Neste momento, senti uma premonição sinistra no canto da minha cabeça. E essa premonição se tornou realidade imediatamente, fazendo com que eu me afastasse cada vez mais do meu plano original e agradável de vida lenta. Ato 3-2. O reencontro com a mãe depois de 100.000 anos. Kakon. Uma mulher alta, de aparência gentil e cabelos pretos abriu a porta de entrada de um prédio de 2 andares enquanto gritava e corria para me abraçar. Sim, essa mulher é minha mãe, a personagem que ainda não consegue largar o filho. Como está sua condição? Você não encontrou nenhum perigo no caminho, certo? Ela continuou me tocando como se estivesse tentando confirmar minha segurança. Sim, estou são e salvo, mãe. Se não estou errado, deveria ser assim que o velho eu costumava falar naquela época. De alguma forma, sinto uma forte resistência a esse modo de falar. Minha mãe agarrou meus ombros e olhou nos meus olhos. Kakon, você cresceu um pouco. Essa é uma pergunta que definitivamente terei dificuldade em responder. Bem, de alguma forma. Eu tenho mais de 100 milhares de anos, em vez de apenas crescer um pouco. No entanto, este velho tornou-se uma existência semelhante a uma piada na frente de sua mãe. Entendo. Kakon também cresceu. Ela enxugou as lágrimas nos cantos dos olhos enquanto me abraçava novamente. Meu plano original era sair imediatamente após cumprimentá-la, mas parece que tenho que modificar isso. Minha mãe é uma caçadora rank, ela é uma pessoa extremamente ocupada e raramente fica em casa. Então vou fugir assim que a minha mãe sair para a missão. Deixarei uma carta em um local que com certeza seria encontrado pelo funcionário residente. Não há necessidade de cometer erros desnecessários. Bem, entre. Mamãe preparou uma refeição para você. Não tenho escolha a não ser obedecê-lo agora. Bem, acho que tenho que deixar Faf e Miu sob os cuidados de Asta, meu autoproclamado mordomo, e Ana,
A irmã mais velha substituta das duas meninas. Tudo bem se eu os deixar por alguns dias. Se isso demorar mais do que minha expectativa, acho que terei que mostrar minha cara. Caso contrário, Faf começaria a me procurar. E assim como eu esperava, 3 dias depois, minha mãe deixou a capital real para uma missão que levaria cerca de 2 meses para ser concluída. Você pode dizer que ela é uma caçadora de nível bastante popular. Deixei minha carta sobre a mesa para que o funcionário residente pudesse encontrá-la facilmente. Meu plano era ir para o lado noroeste da capital real, a pousada onde Faf e companhia estavam hospedados. Vamos, por favor, me perdoe. Atualmente, estou indo em direção à sala de jantar junto com Faf e Miu para jantar mais cedo. Eu não sei, mestre, Nozo. Faf está de mau humor. Sim, ela está chateada porque eu a deixei por 3 dias. Quero dizer, nas últimas dezenas de milhares de anos, nunca estivemos separados nem por um único momento. Embora eu esteja bastante familiarizado com a solidão de ser separado à força da minha família nos primeiros anos após entrar naquela masmorra, parece que não levei em consideração os sentimentos de Faf. Desculpe, Faf. Eu gentilmente acariciei a cabeça de Faf como de costume. Não serei enganado, Nozo. Faf é. Continuei dando tapinhas na cabeça de Faf, que começou a chorar, em silêncio. Um tempo depois, Miu olhou para Faf, que estava dormindo no meu travesseiro depois de se cansar de chorar. Acontece alguma coisa? Não é nada. O poder de persuasão de Miu era 0 quando ela falou com uma expressão que parecia querer chorar também. Eu já te disse antes, certo? As crianças não devem se conter. Miu olhou para baixo enquanto segurava a borda da saia na altura dos joelhos e disse: quero conhecer meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha novamente. Ela gritou alto. Suas lágrimas escorriam pelas costas de suas mãos enquanto ela esfregava os olhos. Ela quer se reunir com sua família, hein? Isso me lembra que Miu está realmente no limite onde ainda precisa do amor de sua família. Até eu queria conhecer meu avô e minha mãe quando fui engolido naquela masmorra para os fracos. Esse sentimento deve ser ainda mais intenso para Miu, que ainda está na tenra idade. Estou planejando deixar este reino depois de terminar todos os meus negócios aqui. Originalmente, era uma jornada sem um objetivo específico em mente. Então, vamos procurar sua família durante essa jornada. É por isso que seja uma boa criança por enquanto, ok sim. No final, Miu gritou enquanto me abraçava. No entanto, ao ouvir a sua história, percebi que ela e a sua tribo viviam vidas desesperadas. De qualquer forma, a tribo do chefe e os pais de Miu foram sitiados pelo exército do reino de Amélia, forçando assim Miu a fugir para a floresta junto com sua irmã mais velha. Como os pais de Miu perceberam que não poderiam escapar enquanto traziam Miu e sua irmã mais velha, eles decidiram ficar para trás para atrair a atenção do exército do reino de Amélia, preparados para jogar fora suas vidas por suas filhas. Abre parênteses, eles eram tão tolos, ponto de exclamação, fecha parênteses, eles não deveriam cumprir seu dever como pais morrendo. Isso deveria ser feito protegendo a filha em fuga. Eles deveriam ter escolhido sobreviver mesmo que tivessem que beber água barrenta. Eles deveriam ter feito tudo para sobreviver. Isso é o que eu teria feito se estivesse no lugar deles. No entanto, quem causou este evento foi o herói Sama. Uma das razões pelas quais o reino de Amélia invadiu a tribo dos homens fera foi a existência do herói, que deu a este reino a energia poupada por não lutar contra o rei demônio. Mesmo que pareça uma piada para mim, as escrituras dizem que a raça demoníaca era um inimigo ferrenho de todos. E ainda assim, os humanos invadem aqueles que consideram como espécies inferiores, que deveriam ter sido seus companheiros de braço na intensa guerra contra a raça demoníaca. Bem, o credo da igreja sobre a raça demoníaca Serma é uma grande mentira. Em primeiro lugar, o documento antigo que encontrei naquela masmorra dizia que o lado humano foi quem primeiro declarou que a raça demoníaca era má. Sim, eu realmente não deveria confiar neste reino de merda chamado Amélia. Quero dizer, esse reino de merda envolveu até aquela moleca Renagroat e Kate Steinberg em sua política. Este reino de merda literalmente os tomou como reféns. Naturalmente, se eles se atreverem a machucá-los, pretendo deixar este reino ver o inferno na terra. No entanto, não desejo viver uma vida cheia de tantas turbulências. Assim, concluí que seguir com Rose, a princesa deste reino de merda, é a melhor opção por enquanto. Rose ascenderá ao trono desde que vença a competição pelo trono.
Rose ainda não tem experiência, mas ela não é idiota. Uma vez que ela ascenda ao trono, ela deveria pôr fim a esse conflito inútil contra a raça demoníaca priorizar a reorganização da confusa organização interna do reino, em suma, pôr fim a essa guerra inútil contra a raça demoníaca. Ao fazer isso, ela tornará automaticamente o grupo do herói obsoleto. Como o atual rei decidirá o conteúdo da competição pelo trono, parece que ainda falta algum tempo até o próximo mandato. Quanto tempo vai demorar? Minha previsão é de cerca de 3 a 4 anos. Durante esse tempo, evacuarei Renique junto com suas famílias, enquanto, ao mesmo tempo, encontrarei um guarda real substituto para Rose. Eu tinha planejado entrar em contato com Renique durante minha estadia nesta capital real. Porém, descobri que os dois foram para o exterior estudar no centro da instituição educacional deste mundo, Babel, junto com o grupo do herói. A razão pela qual eles enviaram Kay também pode ter sido porque eles queriam que ele, cujo presente era o arquimago, também participasse do grupo dos heróis. Mandá-lo para Babel foi a preparação para isso. De qualquer forma, todos na festa do herói estão estudando em Babel. Nenhuma dúvida sobre isso. Há um acordo entre Babel e o reino de Amelia sobre a questão da subjugação da raça demoníaca. Ei! Alguém me chamou. Levantei o rosto e vi que um homem alto e musculoso, com um ar de besta ao seu redor, estava parado na minha frente. Zack. Você veio para a capital real também? Bem, algo nesse sentido. Em vez disso, também me tornei cavaleiro da princesa Rose. Então, cumprimentos. Zack sentou-se bem na minha frente e começou a pedir comida. Eu vejo. Eu pensei que Rose poderia explorar esse cara, depois daquele torneio. Mas este é o melhor e mais conveniente desenvolvimento para mim. O talento de Zack nas artes marciais está entre os melhores que já vi. Além disso, apesar de sua força avassaladora, ele é um guerreiro orgulhoso. Em termos de habilidade, ele não ficará para trás daqueles idiotas do reino. Assim, você pode dizer que ele é a melhor escolha como meu substituto para a guarda real de Rose. Para o futuro, claro. O atual Zack ainda é um novato. Tenho que fazer meu trabalho como guarda real até que a força de Zack atinja meus padrões mínimos. O problema é se Zack está disposto a treinar comigo ou não. Ele me considera seu rival. Nunca vi ninguém com tão admirável capacidade mental recebendo obedientemente os ensinamentos daqueles que consideravam seus oponentes. Bem, talvez eu devesse tentar perguntar a ele primeiro. Zack, vou treinar você a partir de amanhã. Sério? Fiquei bastante surpreso quando Zack se inclinou para a frente com uma expressão de gelar o sangue. Sim, mas devo lembrá-lo que sou um espadachim. Portanto, não sou muito versado em combate corpo a corpo. É por isso que a única coisa que posso lhe ensinar é uma habilidade que lhe permite ficar mais forte durante o combate. Você está disposto a aceitar isso? É claro. Contanto que eu possa me tornar mais forte. Yahoo! Afinal, aceitar o convite da princesa foi a escolha correta. Aquele velho definitivamente vai chorar quando ouvir isso. Embora eu não tenha ideia do que ele está falando, treinar Zack para se tornar mais forte funcionará a meu favor. Vou treiná-lo completamente a partir de amanhã. Ato 3 a 3.1 Aviso de competição pelo trono. Estamos na capital real há um mês. Primeiro, em relação ao treinamento que mencionei antes. Como artista marcial, Zack atendeu facilmente aos requisitos mínimos para receber meu treinamento. Era hora de introduzir um novo conceito para elevar sua força a um nível totalmente novo. Assim, ensinei a Zack minha magia de reforço sem atributos. Magia sem atributos de reforço neste mundo só poderia ser invocada após um canto longo e incompreensível, e seu efeito também foi infame. Então pensei que Zack mostraria alguma relutância ao ouvir isso, mas, inesperadamente, ele concordou de todo o coração. Embora tenha demorado muito para criar essa técnica de reforço, que poderia ser chamada de revolução na magia sem atributos, era bastante simples quando se percebia a lógica por trás dela. E assim como eu esperava, Zack conseguiu invocar a magia sem cantar em apenas 3 semanas. No entanto, ele ainda falhou uma vez a cada 2 ou 3 vezes, e a magia que ele invocou foi apenas a versão alterada que protegia todo o seu corpo com mana. Em suma, ele finalmente alcançou a entrada do desenvolvimento da magia de reforço sem atributos. No entanto, mesmo que a elevação em suas habilidades não fosse tão grande, Zack ficou exultante com essa melhoria. E então, houve outra surpresa.
Veio de ninguém menos que a garota Kemonomimi de cabelos prateados, Miu. Depois de ver o treinamento de Isaac, Miu me pediu para treiná-la também. Seu crescimento explosivo me surpreendeu. Seu crescimento não foi apenas ao nível de um gênio. Foi um nível totalmente novo de crescimento ainda maior do que isso. Você poderia dizer que parecia que essa magia foi feita sob medida exclusivamente para sua tribo. Talvez essa magia seja mais adequada para a tribo dos homens fera do que para os humanos. No entanto, tais habilidades eram inúteis sem as artes marciais fundamentais. Assim, ensinei a Miu o básico das artes marciais, pouco a pouco, todos os dias. E quando senti que a vida na capital real era assim gratificante, Rose me ligou e me pediu para ir ao Palácio Real. Espere um pouco neste lugar. Um jovem oficial arrogante me disse isso. Quando sentei no sofá e esperei um pouco, o mesmo cara entrou na sala novamente. É hora do público. Honestamente falando, a Sala do Trono não é um lugar para uma pessoa falsa sem sangue nobre. Como você entrar? Certifique-se de não esquecer seu lugar. Originalmente, minha casa tinha um título de cavaleiro honorário. Então esse jovem não me considerava um nobre. Ele estava até indiretamente me dizendo para não ser presunçoso. Cai. Levantei-me e me espreguicei enquanto dava aquela resposta indiferente. Embora suas sobrancelhas tenham se contraído ao ouvir minha resposta, o jovem saiu da sala sem dizer nada. Sim, ele deve estar chateado agora. Bem, não que eu me importe com o que aquele filhote sente. Os arredores, o teto, as paredes, os pilares e as escadas eram feitos de um lindo mármore branco. Um tapete vermelho estava na escada. No final da escada ascendente havia um portão gigante. Que tolice! Quanta riqueza eles usaram para criar esse espetáculo! A riqueza que tiraram dos países que conquistaram estava definitivamente longe de ser suficiente para construir tudo isto. A maior parte do orçamento deve ter vindo dos impostos. Em suma, este espetáculo foi o próprio símbolo da sobreexploração dos seus cidadãos por parte deste reino. Essas famílias reais e os figurões nunca ficariam satisfeitos, não importa o quanto eles enfeitassem este lugar. Os fundos para estas despesas inúteis poderiam ser usados para realizar muitas outras coisas. Rosa estava certa. Este reino já apodreceu desde as raízes. Embora os porteiros de ambos os lados do portão tenham me encarado ao ouvir meu comentário, eles ainda abriram o portão para mim. Então isto pode ser o que aquele jovem chamou de Sala do Trono. Eu tinha certeza que até o preço de um enfeite pendurado na parede desta sala era suficiente para causar um ataque cardíaco em uma pessoa normal. E então, vi as pessoas dentro da sala extremamente espaçosa, em duas filas, uma de frente para a outra. Do meu lado esquerdo estavam os funcionários que pareciam ministros vestidos com roupas lindas. À direita estavam cavalheiros com armaduras brancas puras. E então, no meio deles, sentado no trono como se fosse dono do mundo inteiro, estava um homem loiro com um ar majestoso ao seu redor. Em frente ao trono estavam as figuras de um jovem e duas meninas envoltas em vestidos. A garota com um vestido branco puro era Rose, o que significava que os outros dois loiros eram irmão e irmã de Rose. Os dois homens ao lado deles poderiam ser seus guardas reais. Fiquei ao lado de Rose, deleitando-me com os olhares hostis dos oficiais e dos cavaleiros. Parece que nós dois fomos abandonados por eles. Bem, acho que deveria parar de agir como um palhaço tolo. Na sua posição, a pessoa que estava ao lado do rei, que parecia ser o figurão entre os ministros, gritou esse comando. Todos na sala colocaram a mão direita no peito e se curvaram ao rei. Naturalmente, apenas dei a ele um leve aceno de cabeça como forma de cortesia entre adultos, já que eu nem era seu vassalo. Para começar, o rei examinou a sala com um sorriso descarado no rosto. A razão pela qual reuni todos vocês hoje nesta sala é que tenho algo a anunciar. É sobre o método de seleção do próximo governante deste reino. Então essa atmosfera exagerada é realmente por causa da competição pelo trono, hein? Como ele disse que esse era o método para selecionar o próximo governante, isso significava que ele explicaria as regras da competição pelo trono. E foi exatamente como pensei. Se o método fosse bem conhecido, as pessoas deste lugar não mostrariam aquelas expressões de surpresa. Bem, então explicarei as regras desta competição. E embora eu diga regras, não é tão complicado. Darei a cada um de Rosemarie, Gilbert e Louise um território para governar. A base para avaliação será o desenvolvimento do território sob sua jurisdição. Além disso,
Eles seriam julgados em uma escala de 1 a 10, incluindo sua contribuição para o reino de Amélia. Louise, a mais nova entre vocês três será adulta em 4 anos, então qualquer um que obtiver a nota mais alta no final do 4º ano se tornará o próximo governante. O que você acha? É simples, e fácil de entender, certo? O rei estava sorrindo enquanto dizia essas palavras. Esse cara está definitivamente gostando dessa situação. Afinal, este rei foi quem capturou e conquistou muitas outras tribos menores ou reinos bestiais enquanto usava o herói para manter a raça demoníaca sob controle. Eu me sinto mal por Arnold, mas esse rei obteve minha certificação como um sujeito extremamente ganancioso. Sua Majestade, quem você vai nomear para julgar o desenvolvimento? Um jovem loiro e bonito, com longos cabelos penteados para cima, se aproximou e fez essa pergunta. Este deve ser aquele chamado Gilbert. Bastava dar uma olhada para saber que ele tinha 1 ou 2 hábitos malucos. Como o juiz deve ser imparcial, eu nomeio o primeiro-ministro. Nessa declaração, todos os olhos se concentraram no homem gigante, barbudo e de cabelos negros que estava bem ao lado do trono. Isso é. O loiro bonito com cabelos longos aparentemente queria protestar contra a decisão, mas... Você tem alguma reclamação sobre mim? O olhar gelado do homem gigante de cabelos negros, cujos olhos parecem um pedaço enorme de gelo negro. Cale o príncipe. Não, eu não sou. O lindo loiro desviou o olhar como um perdedor. Louise também parecia insatisfeita com essa decisão e aparentemente queria dizer alguma coisa, mas ela só conseguia cerrar os dentes, já que não havia nada de errado com essa decisão. Mesmo alguém tão ignorante da situação política e sem nenhum interesse nela como eu já tinha pelo menos ouvido falar desse homem gigante de cabelos negros. Ele foi o homem que levou o poder militar do Reino Amelia a um dos melhores do mundo em um curto período, o primeiro-ministro do Reino Amelia, Jonas Roosevelt. Na minha opinião, este homem é uma exceção em vários aspectos. Embora ele tenha mais porte e ar do que o rei arrogante que está sentado no trono, ele é bizarro demais. De qualquer forma, Rose soltou um suspiro ao dar um tapinha no peito ao ouvir que o primeiro-ministro atuaria como juiz. Assim, percebi que esse personagem era no mínimo imparcial. Agora, vamos começar a introdução da guarda real de cada participante. Um homem de cabelos grisalhos, parecido com um sacerdote, deu um passo à frente e desdobrou o pergaminho em suas mãos. Primeiro, começando pela guarda real da segunda princesa, Sua Alteza Louise. 1. Caçador Rank S ativo que também é considerado o caçador mais forte, Isaac Gigidor Dono. Rua. Isaac Gigidor, ele é definitivamente o caçador mais forte. E pensar que a loira dominadora chamada de segunda princesa conseguiu convencer o caçador mais forte a se tornar sua guarda real. Bem, isso é apenas mais uma prova de sua competência. A guarda real do primeiro príncipe, Sua Alteza Gilbert, é um visitante de outro mundo. O grande sábio do atual grupo de heróis, Satoru Mizoguchi Dono. Outra alegria que não foi menor que a anterior irrompeu na sala quando um jovem de cabelos negros que parecia ter 17 ou 18 anos levantou a mão direita. Como esperado do atual membro do grupo dos heróis. Bastante popular, não é? Rosa estava certa. O herói não estava disponível como guarda real. No entanto, isso não mudou o fato de Gilbert ter ganhado o apoio de um outro mundo que veio do mesmo lugar que o herói. Isso significava que o herói também estava do lado dele. Mesmo assim, não conseguiu sentir o sinal de um homem forte daquele jovem de cabelos negros, ao contrário do que eu senti de Arnold e Isaac. Em vez disso, esse problema continuou aparecendo depois do que eu concluí aquela masmorra para os mais fracos. Como resultado de ter que experimentar uma emocionante vida de sobrevivência naquela masmorra fácil por dezenas de milhares de anos, desenvolvi um senso inato para diferenciar a força dos monstros naquela masmorra. Mas não tenho confiança quando se trata de medir a força de um humano ou de um ser convocado por um humano. Quer dizer, eu nunca tive a experiência de cruzar espadas com um humano naquela época. Aquele no meu treinamento de imagem não contou porque não parecia ser confiável. E por último, a guarda real da primeira princesa, Sua Alteza Rosemary, é o rei dos incompetentes que leva o título de o mais incompetente deste mundo. Verdadeiramente a guarda real mais fraca. Ao contrário de como foi com os outros, minha introdução foi seguida por uma zombaria. No entanto, este padre não está um pouco entusiasmado em me apresentar. Você está se esforçando muito para fazer os outros zombarem de mim? Bem,
Não acho que você precise se esforçar tanto para fazer isso. O mais fraco, hein? O rei riu desdenhosamente enquanto olhava para mim. Para ser sincero, eu queria saber por que esse homem queria se aposentar como rei tão jovem. Quero dizer, ele parece ainda ter muitos anos de vida. De qualquer forma, ele não passava de um jovem um pouco rude, afinal. Embora eu não me importasse com a atitude dele antes, eu realmente acho que ele deveria mudar um pouco sua atitude. Muito obrigado pela introdução. Infelizmente, ao contrário de vocês que têm muito tempo livre, sou um homem ocupado. Então, termine esta farsa imediatamente. O silêncio tomou conta da sala após meu comentário. Então, no momento seguinte, uma voz enfurecida reverberou na sala do trono. Rose, que estava ao meu lado, soltou um suspiro enquanto colocava a palma da mão direita no rosto. Ei, pare com essa atitude de eu desisto desse cara. Até eu ficaria magoado com isso, você sabe. O que você acha que tem para agir tão rude na frente de Sua Majestade? Um homem gigante deu um passo à frente. O que esses guardas imperiais estão fazendo? O padre de meia-idade que nos apresentou e os guardas reais estavam gritando histericamente com os rostos vermelhos. Ato 3 a 3.2 Aviso de competição pelo trono. O homem alto com longos cabelos loiros e costeletas, ele parecia o líder dos cavaleiros chamados de guardas imperiais, lançou um olhar para o rei. Sua Majestade, você tem certeza sobre isso? Ele colocou a mão no peito enquanto perguntava respeitosamente ao rei. Eu não me importo. Também serve como um bom show paralelo. Não se contenha, Geralt. O rei falou enquanto se inclinava para frente, olhando para mim com uma curiosidade travessa no rosto. O homem alto com costeletas desembainhou a espada e apontou-a para mim. Esse movimento por si só é prova suficiente de sua força polida. No geral, ele é comparável a Zack. Resumindo, ele ainda tem espaço para crescer. Mas ele ainda está muito longe do meu reino e do reino de Arnold. Kai nunca viu Arnold lutar antes, então ele ainda tem a impressão de que Arnold é tão forte quanto ele. Kai, certifique-se de apenas ferir. Eu entendo. Eu sinalizei para Rose, que estava nervosa por algum motivo, com a mão direita e entendi o pedido dela. A outra parte era um novato. Foi impróprio da minha parte ir com tudo contra ele. Bem quando eu pensei que ele iria atacar como o imperador da espada Isaac. Ele ficou enraizado em sua postura, suando como uma cachoeira. Comandante Geralt? Seus cavaleiros subordinados o chamaram com olhares preocupados. Então, talvez seja o suficiente. Isso é muito infantil. O homem de cabelos grisalhos, Isaac Gigidor, disse isso como se estivesse mudando de opinião enquanto olhava para mim. Eu concordo com ele. Tal incompetente nem vale a pena ser nocauteado pelo comandante. Além disso, fazer isso é como espalhar lama no rosto de Rose-sama. Sim. A indelicadeza que ele mostrou a Sua Majestade é digna de uma penalidade na competição pelo trono. Talvez nosso comandante sinta que esse incompetente atrevido não vale nem um único golpe de sua espada. Como esperado do nosso comandante. Ouvindo as vozes de aprovação e elogios do que concordavam com a opinião de Isaac, Geralt, cujo rosto já estava pálido como mármore branco, embainhou sua espada. Então, ele se virou e acenou com a cabeça em silêncio em direção ao rei. Interessante. Realmente interessante. Embora o rei tenha sorrido divertidamente ao ver Geralt, que havia baixado a cabeça em silêncio na frente dele, aquele sorriso desapareceu quando ele se levantou de seu trono. Bem, então vamos continuar diante. Agora, darei a cada concorrente uma área para governar. Gilbert, tio Stanhope, tio East Louise, Milhares do Sul. O rei parou por um momento, e então as pontas de seus lábios se ergueram para formar um sorriso. Rose, que estava familiarizada com tal rosto, enrijeceu instantaneamente. Rosemarie, fim do leste, e Astinde. Um momento de silêncio. Foi seguido por um murmúrio misto na sala do trono. Vossa Majestade, não há habitantes no Eastinde. É literalmente impossível desenvolver esse lugar. Rose protestou com uma expressão pálida no rosto. Ela estava certa. Eastinde era o extremo leste, ainda mais longe do que minha cidade natal, Lamour. Foi literalmente o fim das terras orientais. Apenas um vasto deserto e selva existiam naquele lugar. Esqueça as pessoas, apenas monstros habitavam aquele lugar. Estou até confuso se aquele lugar ainda pode ser considerado território do reino de Amélia. Rose,
Isso é uma desvantagem para você. Você, entre todas as pessoas, deveria entender o que quero dizer, certo? Rose só conseguiu cerrar os dentes ao ver o rei dizer essas palavras com um sorriso travesso no rosto. Então, não se preocupe. Garanto a imparcialidade da avaliação deste concurso. E isso é tudo o que quero dizer. Agora você pode terminar. O rei saiu depois de dizer isso. Embora os outros principais vassalos cavaleiros enviassem olhares de simpatia para Rose, eles seguiram o rei para deixar a sala do trono também. Bem, isso era natural. Além de ter um incompetente que simbolizava o mais fraco como guarda real, Rose havia levado um xeque-mate com uma condição que fazia parecer que ela não tinha permissão para vencer. Bem, essa condição difícil pode realmente ser por causa do meu comentário naquela época. Se for esse o caso, me sinto mal por ela. Mas, acho que essa deficiência está sendo considerada pelo grave status atual de Rose. Ela não tem escolha a não ser aguentar isso. Nada pode ser feito mesmo se você estiver deprimido assim. Vamos. De qualquer forma, temos que visitar o Yastin primeiro. Sim. Rose deixou cair os ombros enquanto caminhava, mas então, um jovem de cabelos negros, o sábio Satoru Mizoguchi, se aproximou de nós. Eu te disse certo, Rose? Isso aconteceu desde que você rejeitou minha proposta. Ele alegremente deixou escapar um comentário ambíguo. Não me arrependo de ter escolhido Kai como meu guarda real. Mas essa é a razão pela qual você está nesta situação em que perdeu antes mesmo do início da competição, certo? Sage Satoru olhou para mim, então, perguntou Rose como se ele estivesse zombando dela. É apenas uma questão de opiniões diferentes. Eu não acho que já perdi. E daí, então você acha que pode vencer contra mim? Sage Satoru semicerrou os olhos enquanto olhava para mim. Parece que ele se apaixonou por Rose e está com ciúmes de mim. Apenas o seu filho temperamental e apaixonado de sempre, hein? E ele parece ser um personagem extremamente problemático, além disso. Bem, afinal, ele é um jovem na puberdade. Como adulta, tenho que agir como uma adulta simpática na frente dele. Esse é um bom senso de rivalidade que você tem comigo. Mas não se preocupe. Tenho zero interesse em Rose como mulher. Então não vou ser a terceira roda em sua tentativa de namoro. Estou velho demais para sentir qualquer paixão por um jovem 100.000 anos mais novo que eu. Eu disse isso enquanto dava tapinhas no ombro de Sage Satoru. O rosto do jovem ficou vermelho até a ponta das orelhas. Esse sentimento imaturo é verdadeiramente um sinal de juventude. Então faça o seu melhor, jovem. Eu o encorajei com um rosto sorridente. Não fique muito cheio de si. Sage Satoru saiu com pressa depois de gaguejar. Sim, é bom ser jovem, afinal. Pois bem, é hora de voltar, eu acho. Vamos. Quero dar uma olhada no território primeiro. Eu me virei já que não ouvi nenhuma resposta atrás de mim, e então, vi Rose me encarando com raiva. Acontece alguma coisa? Não é nada. Embora eu estivesse intrigado sobre o motivo do beicinho de Rose, eu a segui para sair da sala do trono em silêncio. Ato 3 a 4, coleta de informações. Depois de retornar à pousada em que estávamos hospedados, levei Zaki, que estava treinando, a Ana, que estava cuidando de Fafi e Miu, e Rose para visitar o território concedido a Rose para a competição do trono. Montamos nas costas de Phoenix. Depois de viajar em alta velocidade por alguns minutos, chegamos ao nosso destino. Não há nada neste lugar. Apenas 2 cenários nos receberam, um vasto terreno baldio e uma vasta selva. Este lugar não parecia um lugar onde os humanos pudessem viver a qualquer momento. Quero dizer, as únicas pessoas que podem viver neste lugar podem ser aquelas que desfrutaram ao máximo de uma vida de sobrevivência emocionante. O rei Ameliano pretendia fazer Rose administrar terras com literalmente 0 cidadãos. Devido a isso, seria normal pensar que o rei simplesmente odiava Rose. Mas, pela interação deles na sala do trono, não parecia ser o caso. O primeiro motivo foi o juiz. Se o rei realmente quisesse fazer de Rose governante deste reino, tudo o que ela precisava fazer era escolher um juiz que favorecesse Rose em vez do imparcial primeiro-ministro. Naturalmente, escolheu o primeiro-ministro para garantir a imparcialidade no julgamento. No entanto, a principal razão pode ser que o próprio personagem parece ser do tipo que odeia a injustiça. Então, a primeira coisa a fazer é procurar cidadãos, eu acho.
Você diz isso como se garantir cidadãos fosse uma questão simples. Você tem uma maneira de quebrar essa situação? Não, de jeito nenhum. Rose soltou um suspiro profundo ao ouvir minha resposta. Vamos voltar para a capital real e pensar primeiro em nosso plano. Ela só conseguiu dizer essas palavras. Depois de retornar à capital real, Rose propôs que mudássemos a pousada em que estávamos atualmente. O motivo dela foi que a pousada tinha muito trânsito, o que nos impediu de ter uma discussão adequada. Com certeza, só um idiota pensaria em discutir a disputa pela coroa em tal lugar. Como ninguém se opôs à ideia de Rose, mudamos imediatamente de pousada. Quanto à pousada que usaríamos em seguida, tínhamos duas condições para isso. Primeiro, toda a pousada tinha que ser reservada para nós, e somente para nós. Em segundo lugar, o conteúdo da nossa conversa não poderia vazar, não importa o que acontecesse. Deixando de lado a primeira condição, nunca ouvi falar de uma pousada que pudesse cumprir a segunda condição. Acho que não tem escolha senão perguntar àqueles que sabem sobre esses assuntos. E algumas horas depois, estávamos em frente a um certo edifício no canto sudoeste da capital real, que era guardado por vários rufiões. Shifu, você realmente vai perguntar a eles, Shifu, significa mestre. Esta posição é igual à do pai, professor para a vida toda. Zack me fez essa pergunta com uma expressão obviamente entediada. Aliás, Zack começou a me chamar de Shifu depois que comecei a treiná-lo. E sempre que eu dizia para ele parar de me chamar assim, ele simplesmente me ignorava. Então, eu simplesmente o deixo em paz. Quero dizer, sim, pode ser algum código ou algo assim. Sim. Não deveria ser um problema, mesmo se usarmos um método um pouco áspero ao perguntar a eles, certo? O jeito que você está dizendo. Você não vai basicamente acabar com eles? Isso vai depender deles. Havia karma neste mundo. Quem mata alguém deve estar preparado para ser morto até o fim da vida. Isso é basicamente igual a nós, os guerreiros. Se você não está preparado para manchar as mãos com sangue, nunca deve entrar nesse caminho manchado de sangue desde o início. Em vez disso, você deveria caminhar sob o sol forte. Bem, Shifu é Shifu, afinal. Zack balançou a cabeça para os lados enquanto soltava um sorriso de predador. Então, ele estalou os dedos. Essa foi uma observação horrível, mas você está mais ansioso para bater a cabeça com eles, hein? Soltei um suspiro e caminhei em direção a eles. Ei, pare aí mesmo. Quando cheguei na entrada, um homem de cabelo curto com uma cicatriz na bochecha e um rufião com cabelo com permanente apontaram suas espadas para mim, como um aviso. Quero conhecer seu chefe. Você não sofrerá se ligar obedientemente para seu chefe. Então, eu disse a eles isso com o sorriso mais revigorante que pude reunir. Sim, afinal pertencemos ao tipo rei. Ei, Zack-kun, seu comentário não tem poder de persuasão quando você o diz enquanto estala os dedos. Seja mais elegante e mostre um bom sorriso como eu. E assim como eu esperava, suas bochechas se contraíram quando um pedaço de músculo como Zack disse essas palavras. Jegues, estamos sob ataque. No momento seguinte, dezenas de rufiões armados saíram do prédio. As coisas se desenvolveram conforme minha previsão, afinal. Bem quando eu estava prestes a dar um passo à frente. Shifu, deixe esses homens comigo. Eles são os alvos certos para eu testar meu poder recém-adquirido. Zack deu um passo à frente enquanto estalava os dedos, envolvido por sua mana. No momento seguinte, uma membrana transparente de cor claro cobriu. Ah! Sua incontável invocação é muito mais suave do que antes. Além disso, ele transformou isso em resistência. Interessante. Transformação de resistência era um tipo de magia de reforço em que o usuário se cobria com uma fina membrana de mana e depois adicionava resistência a essa membrana. Em suma, o conceito básico disso contrastava com a minha força hercúlea, que reforça tudo dentro até o nível celular. Mas bem, envolver tudo dentro até o nível celular pode ser impossível para o Zack atual. Ele mesmo parecia ter percebido isso e teve a ideia de cobrir seu corpo com mana. Seu senso de combate é realmente aguçado. Entre os rufiões, um homem alto e magro, com barba por fazer, que estava no final da fila, olhou sem entusiasmo para mim e para Zack, mas... Os idiotas ali, vocês sabem quem somos. Se eles vierem agir como espantalhos, traga-os para dentro.
Os rufiões voltaram para o prédio ao ouvir a ordem do homem. Parecia que aquele homem era o chefe deste lugar. Talvez por causa da enorme diferença no número de ambos os lados, esses caras mostraram sorrisos relaxados, como se a vigilância de antes fosse uma mentira. O homem com cabelo com permanente se aproximou de Zack e empurrou sua longa espada na bochecha deste. É ordem do nosso chefe. Seja um bom menino e morra. Ele ameaçou Zack com um comentário que veio direto de uma ópera de terceira classe. Tolo. Zack pegou a lâmina com a mão nua. Ei, é melhor você não fazer nenhuma besteira estúpida. É? Ele torceu a lâmina até que ela não pudesse mais ser usada. Como se isso não bastasse, Zack então pegou a longa espada das mãos do homem de cabelo permanente e amassou-a com as próprias mãos como se fosse mero barro. Ao verem essa visão surreal, todos ao nosso redor ficaram parados, sem palavras. Monster! Zack mostrou um sorriso beligerante para o homem de cabelo permanente, que gritava de medo. E esse foi o sinal do pisoteio da fera, Zack. Ato 3-5, coleta de informações 2. De qualquer forma, depois de ver a violência de Zack, cada um daqueles rufiões armados perderam o ânimo de luta, exceto uma pessoa espirituosa que estava sentada na posição 6 agora. E essa pessoa era: nós somos a família Metal Stove afiliada ao Crimson Raven. Era o careca alto com uma barba por fazer que parecia o chefe daqueles rufiões que ficavam gritando mate isso, mate aquilo. Até pouco tempo atrás. Então, seus olhos se arregalaram e ele olhou para mim com uma expressão estupefata. Então você diz? Você tem alguma ideia sobre Crimson Raven? Ele gritou novamente, deixando escapar uma chuva de saliva. Ah! Se não estou errado, eles deveriam ser um dos 3 reis do submundo junto com a família Tau e a Floresta Perdida. Crimson Raven era uma organização do submundo extremamente famosa. Até eu, que vivia na superfície, sabia sobre eles. Eu vejo agora. Então essa é a razão pela qual ele consegue manter a cabeça erguida, mesmo que Zack o tenha espancado até virar polpa. Isso mesmo. Eles são o rei do submundo. É tarde demais para se arrepender agora. Vocês terminaram. Sua família, seus amantes. Eles vão sequestrá-los e depois matá-los. O careca continuou jorrando uma ilusão selvagem que nunca se tornaria realidade. O jeito que ele grita é tão idiota. Talvez eu tenha que dar a ele um breve curso de treinamento especial. Arregacei as mangas e tirei alguns utensílios que havia preparado para tal situação. Shifu, é isso? Zack perguntou com o rosto rígido. Sim, esta é uma ferramenta mágica que o fará falar obedientemente como um bom garoto. Depois de tirar todas as ferramentas que eu precisava, eu casualmente tirei uma delas com uma mão. Faf costumava sair para brincar com Miu hoje em dia, e não havia mais nenhum livro bom para ler. Portanto, pude finalmente terminar com facilidade todos os livros de mau gosto que encontrei naquela masmorra e que havia deixado de lado antes. O que você vai fazer? Agarrei o careca pelo colarinho e o levantei. Faz você se sentir tão bem que você gostaria de cuspir tudo. Eu o deixei sentar em uma cadeira e sorri para ele. O careca soltou um grito. Então vocês são uma das máfias que administram essa área. E você está autorizado a continuar seu negócio desde que ofereça dinheiro para Crimson Raven. É isso? Aquele careca acabou por ser um homem tímido. Eu tinha testado apenas algumas páginas daquele livro nele, mas ele já confessou todos os segredos que conhecia. Cerca de 40% dos membros da Metal Stove Family, que testemunharam o processo em primeira mão, desmaiaram enquanto sopravam bolhas pela boca. Os 60% restantes imploraram para serem poupados enquanto liberavam muco nasal e lágrimas. Nós só conhecemos uma parte de Crimson Raven, não tudo. Porque apenas uma parte. Se for realmente o caso, por que motivo você oferece dinheiro a eles? Mesmo se você quiser fazer uma oferta, você não pode fazer isso a menos que conheça a pessoa de contato, certo? Enviamos nossa oferta através de uma agência na capital real. Eu estou dizendo a verdade. Por favor, acredite em mim. O careca apertou a voz enquanto se prostrava no chão. Parecia que ele estava dizendo a verdade. Quero dizer, não havia como o rei do submundo estabelecer comunicação direta com essas pequenas organizações. Parece que posso usar essa informação. Para não me destacar, um relacionamento com o submundo é necessário para mim. Afinal, eles são profissionais em se esconder. Naturalmente, há perigo envolvido. No entanto,
Vivem na parte mais sombria da sociedade e são indispensáveis para o desenvolvimento do território. Se conseguirmos conquistá-los para o nosso lado, eles mostrarão muito mais valor do que uma organização mesquinha. Além disso, não importa quão poderosos sejam, ainda são organizações do submundo. A sua verdadeira força está muito longe da dos soldados do reino. Em vez disso, eles podem ser um pouco mais fortes do que os amadores que acabaram de adquirir uma arma. Portanto, mesmo que sejam aclamados como os reis do submundo, eles não são grande coisa na escala de um reino. Ah, aí está o mau hábito de Shifu. Zack encolheu os ombros por algum motivo. Zack não tem se tornado cada vez mais desenfreado perto de mim ultimamente. Por alguma razão, suas reações me lembram Rose. Bem, não que eu me importe com isso. Temos assuntos mais importantes para fazer agora. Poucos minutos depois. Bem, mostre-nos o caminho para um dos corretores de informações na capital real. Eu pedi ao careca. Sim, vou te mostrar o lugar. O careca levantou-se vigorosamente e caminhou, embora com um andar instável. Comparado com sua atitude rebelde anterior, o atual é um homem sim. Como esperado, esses homens do submundo são verdadeiramente semelhantes aos monstros daquela masmorra fácil. Eles se tornam completamente obedientes depois de saberem a diferença em nossos poderes. Shifu, você realmente não está se segurando, é? Zack declarou sua opinião honesta sem rodeios enquanto olhava para o careca assustado, que estava andando à nossa frente. É assim mesmo? Eu não acho que fui tão longe. Não, quero dizer, foi muito nojento para qualquer nervosismo normal. Bruto, foi. Na verdade, havia inúmeros registros de métodos repugnantes escritos naquele livro com um gosto extremamente ruim. O que eu fiz foi um método normal e menos perigoso que não causaria danos irreversíveis quando a ferida estivesse completamente curada. Em vez disso, eu queria devolver o comentário de Zack para si mesmo, já que foi ele quem derrotou aqueles rufiões. Jovens mestres, de qual organização vocês dois vêm? O careca nos perguntou com a voz trêmula. Qual deles, eu me pergunto. Você pode obter a resposta, mas a chave para viver uma vida longa é não bisbilhotar onde não deveria. Você não concorda comigo? Eu respondi com uma observação realmente significativa. Naquele momento, a cor sumiu do rosto daquele careca. Ele não se atreveu a falar novamente depois disso. Logo entramos em uma certa casa de tijolos isolada no canto sudoeste da capital real. Esse sujeito é um dos corretores de informações da capital real, Mujina. Agora que cumpri meu dever, vou me desculpar. Depois de nos apresentar a uma garota de cabelos pretos vestindo shorts e um manto preto que escondia a Twin Hills, o careca saiu do prédio como se quisesse se afastar de nós o mais rápido possível. Bem-vindo, presumo que a família Metal Stove me apresentou a você. Que tipo de informação você deseja comprar de mim? A garota de cabelos negros olhou para nós com uma expressão extremamente curiosa por um tempo enquanto se sentava em sua cadeira enquanto fumava seu cachimbo. Então, ela foi direto ao assunto. No final das contas, a informação que comprei de Mujina foi sobre Astien e uma pousada de boca fechada. Primeiro, em relação à pousada, Mujina nos disse para comprar uma casa antiga no bairro sudeste da capital real. Parecia que a agência estava tendo dificuldade em encontrar um comprador para aquela casa em particular, já que ela ficava bem ao lado da residência do chefe da família Metal Stove. Por conta disso, muitos rufiões perambulavam por aquela área, o que levou a uma queda acentuada no preço da casa. O distrito sudeste da capital real tinha uma ordem pública pior. Assim, nenhum nobre jamais colocaria os pés naquele distrito. Era um lugar ideal para inventar um plano sinistro. Depois disso, pedi a Mujina que atuasse como intermediário e comprei a casa de 3 andares por 80 milhões de remos. Quando me mudei para aquela casa, trouxe doces e pastéis famosos da capital real. Foi um presente de mudança para o chefe da família Metal Stove. No entanto, a casa que ficava ao lado da nossa foi desocupada na manhã seguinte. Por quê? Depois que contratei um construtor na capital real para consertar a mansão finalmente ficou pronta para todos os outros se mudarem para ela 7 dias depois. É enorme. Enorme no Desu. Faf e Miu brincaram e levantaram a voz ao ver a mansão. Com isso, poderíamos ter uma reunião secreta a qualquer hora que quiséssemos, sem medo de sermos incomodados. Além disso, tive outro acordo com Mujina amanhã.
Ela já deve ter reunido toneladas de informações sobre o East End. Ato 3 a 6. A maneira correta de usar a informação. Algumas semanas depois, tive uma discussão com Rose na mansão. O tema era o plano de reunir cidadãos, mas a discussão revelou-se infrutífera. Quero dizer, encontramos um impasse. No entanto, com algumas informações de Mugina, encontrei a solução para este problema, uma solução única e adaptada a este território do East End. É apenas meu palpite, mas a solução que encontrei pode ser a verdadeira razão pela qual o rei designou aquele território para Rose. Aquele rei e a dupla do primeiro-ministro são verdadeiros guaxinins velhos para confiar tal dever a alguém tão jovem como Rose. Ao fazer isso, esses dois também poderiam querer aumentar a base sob o controle do reino. Para ser honesto, eles são o último tipo de pessoa com quem eu gostaria de me aproximar. Kai, você tem alguma ideia de como fazer isso? Não. Este é um teste para Rose. Ela não crescerá se não conseguir encontrar sozinha uma solução para esse problema. Além disso, ela pode resolver este problema desde que tenha informações sobre seu território. A coleta de informações é o básico entre os básicos em todos os campos. Há um ditado que diz que a informação é, em certo sentido, mais valiosa do que o próprio tesouro. Este foi um fato que descobri depois de arriscar minha vida diariamente ao explorar aquela masmorra fácil. Assim, eu tenho que fazer Rose perceber isso sozinha. Entendo. Rose levantou-se da cadeira. Vou descansar por enquanto. Ela subiu para o segundo andar, embora com os ombros caídos. Ana correu atrás dela com pressa. Shifu, quando você vai contar à princesa sobre esse assunto? Depois que a figura de Rose desapareceu, Zack, que estava comendo em silêncio até agora, parou as mãos e me fez essa pergunta. O assunto sobre o qual ele estava falando era sobre um ladrão cavalheiresco, que atuava no centro do lado leste, chamado Indicat. O ladrão era famoso por atacar mercadores de escravos ou mercadores corruptos que estavam em conluio com um dos piores senhores feudais do reino de Amélia, o conde Quetzalcoatl, e distribuir seus despojos aos pobres. O Indicat tornou-se um herói local para os cidadãos oprimidos pela tirania do conde Quetzalcoatl. De acordo com as informações de Mugina, embora a fortaleza desse ladrão cavalheiresco estivesse em algum lugar do East End, o conde Quetzalcoatl já havia localizado. O conde estava atualmente recrutando mais soldados para atacar a base de Indicat e erradicá-los de uma só vez. Tudo o que eu sabia até agora não passava de boatos. Bem, só um tolo acreditaria na informação dela se fosse algo já conhecido. Portanto, tive que verificar a veracidade de suas informações. Então, liberei os subordinados do meu livro ilustrado de subjugação que se especializavam em coleta de informações e espionagem. O resultado dessa investigação confirmou que as informações de Mugina eram precisas e confiáveis. Como as informações dela eram precisas, considerei que Mugina era uma corretora de informações confiável. Sobre isso, eu absolutamente não vou contar a ela. Seria problemático se eu tivesse que continuar cuidando de Rose, afinal. Ela tem que chegar à resposta sozinha com base nas pistas que lhe dei. Eu manteria meu silêncio até que ela chegasse sozinha à resposta. Como eu esperava. Se as coisas continuarem assim, a princesa nem perceberá o problema. Zack deixou escapar um comentário que parecia colocar uma carruagem na frente dos bois. Por quê? Você acha isso? De acordo com Mugina, suas informações sobre o Indicat estão amplamente divulgadas por aqui, então só precisamos aceitá-los como nossos cidadãos. Não há problema com isso, não é? A Rose atual ainda não tem conhecimento para fazer isso. Portanto, seria correto dizer que depois que ela perceber o que fazer, seria hora de eu colocar meu plano em ação. Esse é exatamente o problema. Em primeiro lugar, não existe uma pessoa normal que pensaria em recrutar um bando de ladrões famosos como cidadãos. Com certeza, como um colega excêntrico, Zack tinha razão em seu argumento. Uma idealista pura como Rose nunca apresentaria um plano para recrutar pessoas do submundo neste momento de sua vida. E percebi que estou até começando a esquecer que ela é uma princesa. Você tem razão. Ok, então, vou dar algumas dicas para ela. O que mais falta em Rose agora é a consciência sobre a importância da informação. Isso é algo que ela precisa perceber como senhora de seu território. Felizmente, tenho muitos livros em minha coleção que podem ensiná-la sobre isso.
Eu acho que esta é a melhor chance de Rose ler a introdução do tópico que até mesmo o atual dela pode entender. Levantei-me da cadeira e subi ao segundo andar, até o quarto de Rose. Ato 3 a 7. A maneira correta de usar a informação 2. Uma semana depois, nossa querida princesa finalmente apareceu com terríveis olheiras abaixo dos olhos. Seu cabelo estava desarrumado e seus olhos estavam vermelhos. Mesmo centenas de anos de amor teriam esfriado imediatamente se Saji-kun pudesse ver sua aparência atual. Quero entrar em contato com o corretor de informações na capital real. Rose-sama. Esse é um lugar perigoso cheio de rufiões. Assim como pensei, apesar das tentativas de Ana de mudar a opinião de Rose, a princesa ignorou seu subordinado e se aproximou de mim. Kai, você deveria estar esperando esse desenvolvimento, certo? Eu não tentei me esquivar dessa vez. Em vez disso, dei-lhe uma resposta ambígua. Você demorou mais do que minha estimativa para chegar a essa conclusão. Rose mordeu os lábios em frustração. Então, por favor, me guie até aquele lugar. Ela falou como se estivesse tentando desesperadamente reprimir sua raiva. Roger. Levantei-me da cadeira e acompanhei Rose no caminho até a loja de Mugina. Ao chegar ao local, perguntei à garota de túnica preta, Mugina, as informações citadas. Eu já te contei sobre essa informação, certo, querido cliente? Mugina exalou a fumaça em sua boca enquanto me contava isso com um sorriso malicioso no rosto. Rose, que estava sentada ao meu lado, olhou para mim com raiva, mas eu a ignorei. Quem precisa da informação é essa garota. Pagarei uma taxa separada por essa informação. Afinal, as informações necessárias desempenhariam um papel vital neste meu plano. Claro. Mugina semicerrou os olhos enquanto olhava para Rose, então ela lhe contou a informação. Os ladrões cavalheirescos, Windcat. Rose cruzou os braços enquanto ponderava sobre algo. Percebi isso recentemente, mas sua capacidade de concentração é incrível. Ela entendeu o que fazer com as informações em suas mãos. Parece que nossa princesa é uma pessoa surpreendentemente flexível. Você parece estar satisfeito, querido cliente. Encolhi os ombros quando Mugina disse isso com um sorriso malicioso no rosto. Bem, sim. Eu balancei a cabeça levemente. O concurso da coroa foi uma sorte inesperada para mim. Quero dizer, o prazo para isso é de cerca de 4 e 5 anos. Só estarei livre desse dever quando essa garota se tornar rainha. Assim, pelo bem da minha vida lenta, tenho que fazê-la vencer este concurso da coroa. Mugina olhou alternadamente entre Rose e eu. Vocês com certeza são companheiros interessantes, meus dois queridos convidados. Ela declarou sua impressão de nós. Bem, para o bem ou para o mal, nos destacamos bastante. Quero dizer, essa garota já deve saber nossas identidades. Portanto, não posso absolutamente confiar nela, além das informações que compro dela. Quero dizer, se ela se atrever a nos enganar com informações falsas, ela estaria arriscando sua reputação como corretora de informações, e seu orgulho não permitirá que ela faça isso também. Vamos pensar sobre isso mais tarde. É hora de ir. Sim. Eu não tinha ideia se Rose estava realmente respondendo às minhas palavras ou não, já que parecia que ela estava absorvida em seu próprio mundo. Paguei a taxa de informação e a segui. Ato 3 a 8. Cada um de seus crescimentos vamos entrar em contato com o gato do vento que se esconde em algum lugar na floresta demoníaca do East. A única surpresa com o comentário de Rose foi Ana. Os outros membros nem piscaram ao ouvir isso. Faf e Miu simplesmente não tinham interesse nesta conversa. Difícil. Eles conversavam animadamente sobre jogar desde as 5 da tarde. Asta comia sua refeição habilmente com uma mão enquanto segurava um livro com a outra. Então, os únicos participantes da conversa foram Zack e Ana. Como você vai contatá-los? Eu havia concedido a ela uma noite desde que sabia que Rose não era estúpida o suficiente para não apresentar um plano. Procurar na floresta do East com tão poucas pessoas é pedir o impossível. Além disso, eles definitivamente não aceitarão nossa oferta se invadirmos seu território à força. Estou errado? Meu Deus! Ela percebeu o problema mais importante, hein? Esta é uma resposta que ela nunca teria alcançado se não entendesse o sentimento dos fracos. Sua linha de pensamento é verdadeiramente diferente da família real deste reino de merda. Mas então, isso nada mais é do que o lado mental dela.
O que mais quero saber agora é até que ponto ela está colocando em prática esse conhecimento dela em forma de plano. Eu acho o mesmo. Então, qual é o seu plano? Depois de reunir as informações que ouvi ontem do corretor de informações, concluí que uma organização está apoiando a Windicat. Caso contrário, eles teriam dificuldade em realizar suas atividades em todo o território XAR. Ela estava certa. Além disso, não é apenas um. Existem pelo menos 2 deles no território XAR. Resumindo, o Windicat não é um bando de ladrões cavalheirescos, eles são a linha de frente de uma organização de resistência. Então, resumindo, para tornar possível que eles se movessem assim, eles. Rose espalhou o mapa com a mão direita sobre a mesa. Então, ela tirou várias moedas de cobre do bolso e colocou-as no mapa. Eles estão definitivamente certos naquele lugar. Esta cidade é o melhor lugar para eles receberem seus suprimentos e fundos. Rose colocou uma moeda de ouro na área ao redor do noroeste da floresta demoníaca de Astend. Essa área era a cidade mineira mais próxima da floresta demoníaca Aknazi. Assim como a família Neyman funcionava, uma família nobre que ganhou status por meio de suas conquistas governou esta cidade. O homem que governava o território Aknazi era Oliveira Aknazi, da nobreza dos cavaleiros. Ele parece ser um dos poucos senhores gentis nesta região leste. Então, o que você vai fazer no território Aknazi? Tentarei convencer Knight Oliveira a me permitir negociar com o Windicat, embora possamos almejar coisas diferentes, temos o mesmo objetivo em mente. Levará algum tempo, mas convencê-los deve ser possível, certo? Ótimo. Ela fez um bom trabalho ao perceber a única coisa que ela, que está em uma situação de desvantagem neste momento, pode fazer agora. Isso é bom o suficiente para a atual e impotente ela. Agora, colocarei meu plano em ação e prepararei o cenário para ela. Além disso, será um festival que ela jamais esquecerá. Bom. Está decidido então. Asta, Zack, vocês 2 atuarão como acompanhantes dela. Sim. Deixe comigo. Zack assentiu enquanto erguia o punho direito cerrado. Roger, mas o que você vai fazer, mestre? Asta fechou o livro que estava lendo e me perguntou. Vamos acampar na floresta. Camping no Desu. Faf ergueu o punho direito no ar com Miu, que também estava toda sorridente enquanto falava. E a Y, acampamento. Acampando. Miu pulou agilmente depois de descer da cadeira. Kai, esse acampamento é realmente necessário, certo? Ana estava tentando pedir confirmação com uma expressão extremamente mansa. Sim, temos que fazer isso. É a parte mais nojenta do plano principal. De certa forma, o grau de dificuldade nisso foi várias vezes maior do que no caso de Rose, que estava basicamente esperando que terminássemos nossos preparativos. Entendido. Asta, Zack, por favor, cuidem de Rose-sama. Oh. Zack respondeu alegremente enquanto bebia a bebida em sua caneca, enquanto Asta assentia levemente. Bem, então, Rose-sama, vou pedir licença para fazer os preparativos. Faf, Miu, venham me ajudar. Sim. Yes no Desu. Faf pegou a mão direita de Ana enquanto Miu pegou a mão esquerda. Juntos, os 3 foram para o segundo andar. Ana também mudou para melhor, não é? Rose sorriu de orelha a orelha. Ela comentou sobre a recente mudança de atitude de Ana como uma mãe comentando sobre o crescimento da filha. De fato. Embora fosse parte do plano, Ana teve que deixar o lado de Rose por enquanto. Achei que Ana recusaria até o fim e, ainda assim, para minha surpresa, ela aceitou prontamente o plano. Nesta ocasião, Ana recebeu permissão de Rose para sair do lado desta para alcançar nosso objetivo. O fato de ela ter aceitado isso significa que ela confiou em Zack e Asta. É um fato extremamente surpreendente saber que até agora ela nunca confiou o tal dever em ninguém além de seus camaradas cavaleiros. Entendendo isso, até mesmo Asta, o demônio celestial de terno, deu um aceno sincero para Ana. Pode-se dizer que Ana, que até agora estava presa em seu próprio mundo, finalmente quebrou sua concha e mudou para o melhor. Eu tenho que preparar meu vestido também. Rindo levemente, eu lidei com os restos de comida deixados na mesa enquanto olhava para Rose, que estava caminhando em direção ao seu quarto. Ato 3 a 9, Desejo Feio, Lado, Ketser, uma certa mansão na capital real do território XAR. Era um quarto lindo, decorado com enfeites caros, mas de aparência decadente, e cabeças de monstros empalhadas penduradas na parede.
Sentado no centro daquela sala estava um nobre gordo com duas beldades, cujos olhos já haviam perdido a luz inteligente, esperando ao seu lado. Eu me pergunto o que traz o mensageiro do Palácio Real a este lugar? O mensageiro, vestido com uma túnica branca e uma máscara branca que escondia seu rosto, segurava um lenço que usavam para bloquear o nariz e a boca do ar desagradável e do odor fedorento no quarto. Ketzer, dono, é uma ordem para você. Ordem? De quem? Essa pergunta deixou claro para o mensageiro do Palácio Real que apenas algumas pessoas poderiam ordenar este homem, Ketzer, devido à sua nobreza. Atualmente, a garota que planeja derrubar a ordem neste reino está hospedada na cidade mineira, Akinazi. Além disso, aquela garota parece querer trabalhar junto com o Indicate para atingir seu objetivo. Use esta informação com cuidado e restaure a ordem deste reino de Amélia. Depois de ler a mensagem, o mensageiro saiu da sala às pressas, como se estivessem fugindo da sala. Esta ordem da corte imperial. Eu vejo. Esse boato é verdade, hein? A expressão de Ketzer, que estava tingida com a cor da luxúria, lembrava de um sapo quando ele começou a rir. Sua reação foi natural, pois esta era uma chance única na vida para ela realizar seu sonho. Justamente quando Ketzer percebeu a informação de que o gato do vento estava escondido na floresta demoníaca formando uma força punitiva para subjugar o último, uma boa notícia veio sobre ele. A primeira foi que quem apoiava o Indicate não era outro senão Oliveira Akinazi, da nobreza dos cavaleiros. 300 anos atrás, um dragão maligno apareceu no território oriental do reino de Amelia. Não houve fim para as maldades que o dragão maligno cometeu, desde a destruição da cidade até a queima viva de seus cidadãos. E o lugar onde este dragão maligno foi subjugado foi a atual cidadela do território Akinazi. Além disso, desde que o dragão maligno construiu seu ninho bem no topo de uma veia montanhosa, o território Akinazi era bem conhecido por sua abundância de metais preciosos. Esses metais preciosos poderiam ser exportados para criar ferramentas mágicas e muitas outras coisas. Normalmente, o território de Akinazi deveria estar sob a jurisdição do Conde de Xar, uma vez que ele e o território de Xar estavam literalmente próximos um do outro. No entanto, naquela época, o governo do reino de Amelia havia concedido esse território, junto com o título de cavaleiro, ao outro mundo que havia subjugado aquele dragão maligno, Kotetsu Akinazi. Se soubesse que Oliver Akinazi estava envolvido com o Indicate, ele teria cometido traição contra o reino. Então Ketzer poderia não apenas se livrar de Oliver Akinazi, mas também arrebatar aquele rico território. Contanto que ele jogasse sua carta com sabedoria, ele poderia usar seu mérito em subjugar o Indicate para absorver o território Akinazi no território Xar. A segunda notícia foi a notícia sobre a realeza que foi aclamada como a princesa louca do reino Amélia, a primeira princesa. Rosemarie Loto Amélie estava atualmente no território de Akinazi. Rosemarie, que queria abolir o sistema nobre, era vista como o inimigo comum de todos os nobres com sangue nobre nas veias. A maioria dos nobres queria bani-la do reino de Amélia. Assim, embora Ketzer não tivesse ideia de onde veio o autoproclamado mensageiro do Palácio Real, a outra parte era claramente afiliada à facção Gilbert. Ketzer estava quase convencido de que poderia ser a ordem do próprio príncipe Gilbert. O príncipe Gilbert foi considerado o campeão que daria continuidade à tradição da nobre sociedade. Na opinião de Ketzer, o príncipe Gilbert tinha um julgamento gentil e frio e também honrou a tradição e a ordem. A diferença entre suas crenças foi a razão da Guerra Fria. Assim, como parte da facção Gilbert, Ketzer sentiu que tinha que cumprir o seu dever. A terceira notícia foi a notícia sobre o chefe do Indicate. O líder deles era a princesa desaparecida, Feliz Loto Amelia. No fufufufu. Todas as vantagens são minhas. A ordem que Ketzer recebeu foi assassinar a princesa Rosemarie e empurrar a culpa para Oliver Akinazi, da nobreza de cavaleiro. Ao mesmo tempo, ele também estaria lidando com a duquesa Feliz, que estava em conluio com Oliver. E sua recompensa por cumprir seu dever era o território de Akinazi. Princesa Rose e Duquesa Feliz. E pensar que terei a chance de adicionar os dois à minha coleção. Princesa Rose era a beleza indiscutível e número 1 do reino de Amelia. E a desaparecida Duquesa Feliz também era uma beleza arrebatadora. Além disso, o efeito do seu presente manteve sua aparência jovem. Um mero senhor como Ketzer nunca teria sonhado que algum dia teria a chance de transformar as duas beldades em suas escravas.
Será considerado traição se o público souber disso, mas vale a pena arriscar sua beleza. Elas serão tratadas como princesas falecidas quando tudo isso acabar. O oficial superior é nobre. Resumindo, estou atuando como vanguarda do príncipe Gilbert. Eles não vão investigar esse assunto seriamente. Isso terminaria facilmente, desde que eu preparasse cadáveres de mulheres queimadas com o mesmo físico delas. Entre em contato com o chefe do Serpente Blood. Ketzer lambeu os lábios enormes com uma expressão extasiada enquanto ordenava seu aparelho. Serpente Blood foi uma das 10 maiores máfias do reino. Ketzer mantinha um bom relacionamento com eles há muito tempo. Ele os usou para fazer seus trabalhos sujos, como comprar escravas nobres, negociar bens proibidos, saquear, sequestrar ou roubar. E desta vez vou usá-los para sequestrar a princesa e massacrar o território Aquinas e em nome da traição. Vamos começar a operação ao mesmo tempo em que a caça ao Indicate na Demonic Forest do East End começaria. Mesmo que muitas das forças de subjugação morram no processo, elas nada mais são do que peões descartáveis. A preparação para assumir o controle da floresta demoníaca já está em ordem. A próxima coisa a fazer depois de proteger a duquesa é se livrar dos mercenários para se livrar de todas as evidências. Que emocionante! Era uma vez, Ketzer teve a chance de ver a princesa Rose na capital real. Sua beleza fazia pensar que ela era uma deusa. Imaginar seu lindo rosto contorcido de medo enquanto ele a atormentava foi o suficiente para deixar Ketzer extremamente animado. Estou ansioso por esse dia. Ele falou com desejo indisfarçável. Ato 3-10. Confusão do Indicate. Lado, Feliz Loto Amelia. Nas profundezas da floresta demoníaca de East End, o esconderijo do Indicate. Dezenas de pessoas estavam reunidas em uma caverna quadrada. Cada um deles tinha uma expressão que parecia ter mastigado insetos amargos. Alecrim, é. Ela é a mais decente entre os filhos do meu irmão mais velho. Mas isso foi o passado. Não tenho mais nenhuma confiança nela. Afinal, ela recebeu sua educação naquele covil de pessoas baixas chamado Palácio Real. Mas, o boato dizia que Saint Sam era uma pessoa muito gentil. Uma pequena mulher de cerca de 20 anos estava tentando dizer a opinião dela, mas a gentileza dos royalties ou da nobreza não se estende aos cidadãos. Pode ser apenas filantropia como fachada. Feliz Loto Amelia rejeitou essa ideia enquanto penteava seu cabelo loiro e sedoso. Minha senhora, também estamos exaustos. Todos nós estamos prestes a atingir o limite de agir como ladrões cavalheirescos. Um cavalheiro alto, esbelto, mas bem constituído, com cabelos brancos e barba, disse isso como se quisesse repreender a princesa. Lucas. Não somos ladrões cavalheirescos. Nós somos a resistência. Os únicos que afirmam isso somos nós. Por fora somos chamados de bando de ladrões. Por favor, perceba que temos que cooperar com terceiros se quisermos causar algum problema no reino de Amelia. Em primeiro lugar, nós realmente temos que realizar essa façanha perigosa. Feliz cruzou os braços, ponderando sobre as palavras de Lucas. Então. Mas essa oferta pode ser uma armadilha preparada pelo governo. Deixando-nós de lado, os cidadãos de Akinazi podem se tornar presas daqueles porcos nojentos, sabe? Feliz ainda poderia derrubar essa opinião com um argumento justo. De fato. É por isso que acho que temos que apostar nesta oportunidade. Seremos reconhecidos como uma das pessoas deste mundo ou apodreceremos neste lugar? Temos opções extremamente limitadas, você sabe. Feliz ficou com uma expressão agonizante no rosto por um tempo, mas... Então, qual a opinião de Oliver sobre esse assunto? Ela perguntou a Lucas, depois de suspirar profundamente e apagar a expressão agonizante. De acordo com ele, há uma pequena chance de que Sua Alteza Rose tenha elaborado esse plano sozinha. No entanto, ela não parece estar mentindo. Então isso significa que Rose foi nomeada como Lorde do East End durante esta disputa pela coroa, certo? Sim. Embora ela pareça estar contatando um dos corretores de informações que conhecemos, as notícias sobre ela ser a senhora do East End são verdadeiras. Lucas era um homem cauteloso. Ele nunca ofereceria uma sugestão a Feliz a menos que tivesse uma chance de vencer. Para ele, mesmo aparentemente fraca, Rose era digna de sua confiança. Ela era digna de ser confiada ao futuro de Feliz e do Gato do Vento. Concurso da coroa, não é? O que significa que ela já escolheu a sua guarda real.
Você sabe quem é a guarda real dela? Uma guarda real era semelhante ao cavaleiro líder do vencedor do concurso da coroa. Embora tenha havido um ou dois casos na longa história do reino de Amélia em que os guardas reais não se tornaram líderes dos cavaleiros, cada participante do concurso da coroa recebeu autoridade para nomear uma guarda real temporária. Em suma, uma guarda real era algo parecido com o rosto do participante do concurso da coroa. Sim. O concurso da coroa não era apenas uma competição para decidir o futuro governante do reino. Foi também uma luta pelo poder entre mercadores ou nobres do reino. Os mercadores ou nobres apoiavam os participantes escolhidos, acreditando que aquele que apoiavam era a pessoa mais adequada para se tornar o próximo governante. Essa pessoa definitivamente vai ganhar o concurso da coroa. O participante receberia apoio desde que pudesse mostrar aos seus apoiadores que poderia vencer o concurso. E como Rose também participava do concurso, Feliz concluiu que Rose havia, no mínimo, escolhido sua guarda real. Sobre isso, Lucas vacilou pela primeira vez hoje. Qual é o problema? Diga-me a identidade da guarda real de Rose. Feliz percebeu que algo estava errado. Lucas era um homem extremamente eficiente. A notícia poderia ser uma desvantagem para ela e para os outros, mas ela nunca tinha visto Lucas hesitar assim antes. O detentor do presente de um mais incompetente deste mundo, Kahneman. Ele parece ser o neto do santo da espada anterior. O mais incompetente deste mundo. Você tem certeza de que Rose realmente escolheu alguém com aquele aparentemente pior dom, como sua guarda real? Como se ela pudesse vencer o concurso da coroa com o possuidor de um dom tão incompetente como sua guarda real? Pode parecer estranho, mas não há dúvida sobre isso. Não há mais necessidade de discutir esse assunto então. Rose pode ter sido designada a este território apenas durante a disputa pela coroa. Seria privado novamente pelo reino assim que a disputa pela coroa terminasse. Se Rose perder a disputa pela coroa, o East End e o Indicate seriam colocados sob o controle daquele feio Pixer, TL, Pigmasketser Pixer. Os cidadãos que pertencem ao Indicate nada mais são do que parentes de rebeldes ou infratores políticos. Num certo sentido, eles nada mais são do que escravos. O que aconteceria com eles quando este território caísse nas mãos daquele Pixer é tão claro quanto o dia. Como a probabilidade de Rose ganhar é praticamente zero, não deveríamos fazer tão aposta. Vamos simplesmente ignorar isso. Sim, se não fosse pelo outro cavaleiro de Sua Alteza Rosemarie Ser Zack Prouer, eu poderia ter tido a mesma opinião que você. Zack Prouer. Ele é forte. Sim, eu vi apenas uma vez antes em um pequeno torneio de artes marciais. Mas sua força é simplesmente esmagadora. Ele é mais forte que você? Sua força e puro senso de combate podem estar acima dos meus. E ele ainda é jovem. Mas ainda tem uma vantagem em experiência de combate. Lucas costumava trabalhar como capitão cavaleiro da Ordem dos Cavaleiros Feiticeiros do Rei Santo no Reino Sagrado. A Ordem dos Cavaleiros Mágicos é a reunião de cavaleiros magos. Lucas estava acima do resto de seus colegas, mesmo nas artes marciais. Isso mostra o quão poderoso ele era. Portanto, algo não parece certo aqui. Já que ela tem alguém como Zack como um de seus cavaleiros, por que ela não nomeia Zack como sua guarda real? É exatamente isso que quero dizer, Milady. Ouvi dizer que o próprio Zack disse que Kahneman é muito mais poderoso que ele. Sério? O detentor do presente, brincalhão o mais incompetente deste mundo. Essa foi uma conclusão natural neste mundo dominado por presentes. Como o sangue correndo nas veias, um presente era semelhante a uma maldição para quem o possuía, fazendo-o ser facilmente traído e pisoteado pelos outros, especialmente neste reino de Amélia. E Feliz se cansou disso. Então ela basicamente presumiu que incompetente significava fraco. Isso não foi porque ela os desprezava, era mais como bom senso. Sim, e Sua Alteza Rose também não tem dúvida sobre isso. Parece que Oliver Dono também está meio em dúvida sobre isso. Isso é natural. Mas devo dizer que esta situação está indo em uma direção imprevisível. Pelo menos, essa é a opinião pessoal dele como alguém no mesmo nível de um líder cavaleiro. Essa é uma vantagem extrema, especialmente no reino de Amélia. Muitos outros governantes fora do reino de Amélia acreditam firmemente nas artes marciais primeiro e depois nos dons. O problema é o que devemos fazer agora. Como Rose recebeu um desafio praticamente impossível no concurso da coroa no East End, nossa existência é crucial para ela.
O risco que podemos enfrentar depois de aceitar a proposta de Rose não é tão grande assim. Mas, justamente quando Feliz estava mergulhado em seu redemoinho de pensamentos, o som de passos altos e rápidos se aproximando a perturbou. E então, e isso é ruim, um jovem de cabelos negros entrou na sala. Seu rosto estava pálido. Acontece alguma coisa? Lucas correu até o jovem, agarrou seu ombro e perguntou com uma voz calma. Eu fui caçar no Lago Sudoeste. Pronto. A explicação do jovem de cabelos negros era muito confusa para muitos na sala entenderem. Acalmar. Tudo bem. Agora conte-nos o que você viu no Lago Sudoeste. Depois de tranquilizar os jovens, Lucas foi direto ao ponto, que deixou todos mais curiosos. Muitos soldados estão se reunindo bem em frente ao lago. O jovem de cabelos negros respondeu com uma voz estridente. Assim, a história progrediu, rapidamente na pior direção para Feliz e os outros.